Olá, meus irmãos, a graça e a paz. A você que nos acompanha pelas redes sociais da Igreja Presbiteriana em Taubaté, neste dia do Senhor, vamos refletir em uma porção da palavra de Deus que diz respeito em crer na perfeita testemunha, que é Jesus Cristo, como um registro no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 31 a 36. Mas antes de eu ler este texto, deixa eu te falar algo. Temos convivido com o avanço da tecnologia pelas várias redes sociais. E isso permite a disseminação de informações com uma velocidade impressionante. Basta enviar uma mensagem para um grupo de pessoas e logo dezenas delas já saberão o que você estava pensando ou até mesmo que registrou naquele momento que enviou uma mensagem. Fato que, ao enviar a mensagem, o emissor passa a ser uma testemunha do que escreveu. Porém, uma das funções dos aplicativos são as replicações de mensagens. Aquele botãozinho de encaminhar a mensagem, né? Ou seja, você se torna uma testemunha daquilo que você encaminhou, daquilo que você replicou. E tem muita gente replicando mensagens que não são reais ou são distorcidas por falta de conhecimento. Nos tribunais, uma das coisas necessárias para que um homem seja uma boa testemunha é que ele não deve ter informações de boatos. Ou seja, ele deve ter ligação direta com o assunto, ele deve ter visto ou ouvido aquilo sobre o que está testemunhando. Jesus Cristo testemunha do que viu e ouviu. Testemunha das coisas de Deus. Jesus Cristo é a testemunha perfeita. Por isso, devemos crer nele. Eu quero então, após essa breve introdução, ao falar de testemunha, ler com os irmãos João, capítulo 3, do verso 31 a 36, que diz assim: Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João começa o Evangelho com dizeres que mostram a natureza humana de Cristo, já combatendo os falsos ensinamentos da época acerca do Filho de Deus, o enviado pelo Pai. Logo em seguida nós encontramos o relato de Jesus começando o seu ministério, realizando o primeiro sinal, lá no capítulo 2, que foi a transformação de água em vinho, provando a sua majestade e autoridade. Hendricks, um comentarista, diz que os sinais apontam para algo fora de si, apontando então para um executor do sinal. Começa aí então a ser desenhado um plano de fundo, pois um homem comum não tem condições de realizar essa transformação, um contraste entre a supremacia de Cristo, que testemunha das coisas com o alto, com um homem limitado. É esse o contraste que João está fazendo entre Cristo, a supremacia de Cristo, e um homem limitado. E aí, no decorrer do Evangelho, seguindo a narrativa, somos apresentados no momento em que Jesus purifica o templo, ainda no capítulo 2, mas disse aos judeus que o reconstruiria em 3 dias. Mas então como pode um homem levantar um templo físico em 3 dias, sendo que aquele foi edificado em 46 anos? Essa era a indagação daqueles que ouviram Jesus dizer isso.
era mais um sinal de Jesus, mais uma evidência de que Jesus Cristo era maior do que qualquer um daqueles que nasceram a partir da terra. Caminhando ainda dentro deste contexto do Evangelho de João, nós encontramos um homem chamado Nicodemos, considerado um dos principais dos judeus, um homem rico, que foi visitar Jesus. Capítulo 13, no diálogo, Jesus diz a ele que para ver o reino de Deus era necessário que nascesse de novo, e esse nascer de novo estaria ligado à água e ao Espírito, simbolizando que era necessário nascer do alto, e isso se dava em crer no testemunho, crer no Deus verdadeiro, crer no Messias que fazia sinais provando ser Deus. João, então, aponta, ainda no capítulo 3, para a missão do Filho de Deus na terra. Os que crescem teriam a vida eterna, mas ainda sendo luz, muitos preferiram se voltar para as trevas. Alguns versos antes desses que nós lemos, diz que Jesus estava batizando na Judéia e que João também batizava, mas em Enom. Mas algumas pessoas vão a João dizer que Jesus, o qual ele testemunhava, estava batizando e todos saíam ao seu encontro. João então diz que ele não é Cristo, que veio do alto, e destaca que o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Veja que há novamente um contraste, que ele era da terra, incomparável com aquele que vem do alto. E então João exalta Cristo, dizendo que Cristo cresça e que ele diminua, mostrando que o poder, o domínio, a glória é única e exclusivamente para Jesus. Homens buscam aprovação para sentirem alegria, para se sentirem alegres, ou buscam desejos horizontais, sejam eles pessoas, possessões, controle, aceitação, até mesmo atenção, e acabam competindo com o Senhor, o governo, quem governa o coração. E João, então, não tem esta ideia. João diz que é para que Jesus cresça e ele diminua. Então ele deseja que Cristo somente cresça, e isso para ele é a alegria. Então quando nós chegamos neste trecho que nós lemos, e eu vou expor aos irmãos, é como se João fizesse um comentário, uma explicação do que está dizendo a respeito de crer na perfeita testemunha que é Cristo. Mas então, por que crer em Cristo? Em primeiro lugar, porque Cristo é superior aos homens, verso 31. Em segundo lugar, porque Cristo testemunha do verdadeiro Deus, verso 32 e 34. E em terceiro lugar, porque somente Cristo concede a vida eterna, os versos 35 e 36, e é o que nós vamos ver agora. No verso 31, nós devemos crer em Cristo porque Cristo é superior aos homens. E esse é o primeiro porquê que nós devemos crer em Cristo. João chama a atenção dos seus leitores, apontando que Jesus Cristo é o Deus real encarnado, o Messias prometido, e que este dava testemunho de Deus. João usa novamente um contraste entre os homens. Aquele que tem a sua origem celestial, aquele que vem do alto, com aquele que tem a sua origem da terra, a partir da terra, do pó. E é interessante porque aqui a palavra é diferente, não é a palavra mundo. Aqui é mesmo a ideia do homem que vem do pó.
E então, João, nesse contraste, mostra que Jesus é diferente. Claro que Jesus teve, sim, a sua natureza terrena, ele nasceu como nós nascemos de uma mulher, mas era diferente. Ele nasceu de uma virgem, Jesus era diferente. Jesus era também 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. E nesse contraste é interessante porque é usado uma ação verbal que expressa continuidade, ou seja, aquele que vem das alturas continua sendo acima de todos, e não há ninguém que vai nascer nesta terra ou que nasceu além de Jesus que seja maior do que ele. É isso que João está dizendo, que aqueles que nascem da terra, do pó, não são maiores do que Jesus, e Jesus está acima de todos. Em seu comentário, João Calvino coloca o seguinte, que o significado, porém, é este: aquele que é da terra fornece evidência do seu descendente e permanece em uma esfera terrena segundo a condição de sua natureza. João sustenta que é peculiar somente a Cristo falar de cima, porque ele veio do céu. A quem temos dado ouvido? A quem as pessoas têm ouvido? A quem escutamos? Nas palavras de quem temos depositado a nossa esperança? Os que são fruto da terra falam como os terrenos. O coração do homem é inclinado ao pecado, é inclinado para a autossatisfação. E João nos mostra que devemos crer naquele que é maior do que os homens. Aqueles que creem nas palavras de um chefe, ou que colocam o presidente da república como o homem acima de todos, ou que ouvem as palavras dos homens como a fonte plena de esperança, podem estar em profundo engano, pois devemos crer em Cristo, que é acima de todos os homens. Por que crer em Cristo? Em primeiro lugar, porque Cristo é superior aos homens, Cristo veio do alto. Mas em segundo lugar, porque Cristo testemunha do Deus verdadeiro. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Jesus, o Verbo encarnado em sua natureza humana, concede testemunho das coisas que vêm do alto. Ele testemunha o seu relacionamento íntimo com o Pai. Testemunho que foge da compreensão humana. Nós não conseguimos dimensionar ou comparar a grandeza, a onipotência, a onipresença, a onisciência do nosso Deus, o qual é testemunhado pelo seu Filho. Todas as coisas foram criadas pelo Pai. O domínio e o poder estão em suas mãos. Mas, meus irmãos, mesmo com os sinais que Cristo realizou, João se utiliza de uma figura de linguagem dizendo que ninguém aceitava o seu testemunho, no sentido de que a minoria aceitou o seu testemunho, porque no verso seguinte ele vai dizer a respeito disso: mas todavia aquele que aceita o seu testemunho, o testemunho de Cristo, certifica que Deus é verdadeiro. Tem aqueles que creem em Cristo e então certifica que Deus é verdadeiro. Vale lembrar que a última testemunha ocular de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. Sendo assim, os cristãos testemunham atualmente pela fé, uma fé salvadora, movidos pelo Espírito Santo e buscando crescer e crescer e crescer com a palavra que Deus deixou, com a verdade. Como dito por Berkhoff, um outro estudioso, uma fé como convicção baseada em testemunho e incluindo confiança. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Em toda a história da redenção, Deus falou
ao seu povo através de homens separados por ele, cada um tinha a medida necessária do Espírito Santo para isso, porém isso não acontece com Jesus, que recebe o Espírito sem limitações, sem medida, recebe o Espírito Santo de Deus por completo e testemunha as coisas do alto. Veja que crer no Cristo que testemunha do Deus verdadeiro está ligado diretamente com o relacionamento, está ligado a conhecer cada vez mais, ou conhecer mais e mais. Pastores têm relatado que a fé de muitos tem se esfriado nesse período de isolamento social, mas João nos exorta a crermos em Cristo, que é superior a todos os homens. Lembre-se que quanto mais eu me relaciono com uma pessoa, mais eu passo a conhecer a respeito dela. Devemos crer em Cristo, em primeiro lugar, porque Cristo é superior aos homens. Em segundo lugar, porque Cristo testemunha do Deus verdadeiro. E então, em terceiro lugar, porque somente Cristo concede a vida eterna. O Pai confiou ao Filho todas as coisas. O domínio está sobre as suas mãos. Jesus Cristo veio como homem, viveu, morreu uma morte cruel para que todo aquele que nele crê não viva em trevas, mas tenha a vida eterna. Pessoas estão esperançosas na produção da vacina para o Covid-19 e louvado seja Deus que tem capacitado homens para isso, mas se você é uma pessoa dessas, é preciso refletir se o seu coração não está inclinado para as coisas terrenas. A maior esperança do cristão deve ser a vida eterna, o encontro do noivo com a noiva, deve ser o anseio do dia em que se ouvirá: vinde benditos de meu Pai. Se Jesus Cristo não voltar antes, a morte é uma certeza que todos nós temos. Milhares de pessoas têm morrido por dia e no meio delas cristãos. Ninguém em sã consciência escolhe a forma que vai morrer, por isso precisamos estar com os nossos olhos na eternidade, no cumprimento da promessa de Deus. Jesus Cristo está assentado à destra do Pai, o reino está em suas mãos. Meus irmãos, nada foge dos seus olhos, nada foge do controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O novo nascimento, que é dito por João, passa primeiramente por crer no Filho de Deus. Para Carson, um comentarista, o crer no Filho do Homem é a expressão de uma fé genuína, e essa é uma das duas alternativas possíveis, pois o que crê em Cristo caminha para a vida eterna, enquanto o que não crê vive em desobediência e, como resultado, a consumação da ira de Deus. Eu quero concluir esta breve reflexão dizendo a você, irmão e irmã, que me assiste neste dia: o cristão deve crer em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo é o único que pode te socorrer, que é o único que pode socorrer esta nação, que é o único que está no controle de todas as coisas, crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, crer que não há outro Deus para colocar no lugar, o único que está entre nós e Deus, crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu quero finalizar, então, recordando o credo apostólico, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que Deus te dê uma semana abençoada.